tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, né, Mari? Eu adoro falar isso todas as vezes. Bom dia a todos, nossos amigos e amigas egerianos. Estamos aqui hoje, mais um dia, para mais uma entrevista de 2023. E se você não segue o nosso canal, não sei por que não segue ainda, né, Mari? Também não sei, é fácil, gente. Só clicar aí que a gente precisa de seguidor no YouTube. Mas pode seguir no Instagram também, tá? Pode. A gente não acha ruim, não. Segue nos dois, tá? Afinal, a Egéria não subiu numa mula e andou 5.000 quilômetros pra você agora tá aí sem seguir a gente. Não tem jeito, né? Isso aí, ó. A mulinha tá falando. Aqui, ó. Ela subiu. Vamos lá. E hoje, no nosso episódio, assim como a Egéria, nós estamos aqui para falar de um assunto muito sério que é excelência. Você já pensou nessa palavra? Excelência? O significado da palavra excelência? Excelência é muito mais que bom, é excelente. E hoje a gente vai falar tudo com muita excelência. Tô até respirando fundo hoje, né, Mari? Muita excelência hoje, né, Mari? Bom, ninguém melhor para falar de excelência do que quem está ao nosso lado, que a gente já vai apresentar. Se bem que eu acho que muita gente já conhece, inclusive, né? Então, assim, a gente já queria trazê-la aqui faz tempo, mas ela tem uma agenda ocupadíssima, como muitas pessoas que trabalham bem, que são muito ocupadas, normalmente é difícil de achar essa agenda. E a gente ficou muito feliz dela ter aceitado, dela ter conseguido organizar e colocado a gente na agenda, que é super importante. Mas assim, eu vou falar um pouquinho sobre ela, eu tenho que ler, porque eu tenho que falar um pouquinho sobre ela, assim. Então, mas você imagina uma pessoa que ela organiza eventos com um primor de detalhes, assim, sabe aquilo que você nunca pensa, que você fala, nossa, mas isso não precisa. Nossa, ela já tá 10 anos luz na sua frente, assim, entendeu? Já fez. Indo e voltando, Indo e voltando, assim. Aquela história de levar o fubá e voltar com o bolo, minha filha, ela volta com a padaria inteira. Não é só o bolo. Então, assim, ela organiza eventos, ela tem uma agência de comunicação, ela tem uma papelaria, ela é mãe, ela é esposa, ela faz parte da diretoria executiva da CIPA e ainda é presidente da CIPA Mulher e mais um monte de coisa que a gente não sabe, que a gente vai descobrir hoje ainda. Então, assim, é com muito prazer que a gente traz hoje Gisele Pires. Nossa, meninas, escutando tudo isso, vão por partes, tá, gente? É muito elogio pra uma pessoa só. Mas quando você para pra pensar, gente, de tanta coisa que eu faço, você viu tanto de coisa que você faz? Aqui, eu tô me sentindo preocupada. Excelência, ocupadinha, assim, meu Deus, olha o peso da responsabilidade. Não é? Mas eu vou começar assim, agradecendo muito vocês. Eu me sinto muito privilegiada de estar aqui, de estar conversando com mulheres tão empreendedoras. Esse convite, assim, foi muito especial. Eu recebi com muito carinho, viu? Então eu espero que eu tenha alguma coisa para contribuir com esse batalhão de mulheres empreendedoras, não é verdade? E com quem pretende também ser empreendedor. Com certeza. Muito legal. Gi, começando pelo começo, assim, o dia que você nasceu, não, tô brincando. Olha, tudo começou com uma grande explosão. Vai ser em partes, a gente vai fazer vários capítulos. Pra contar tudo. Você é de Poços, não é? Isso, eu sou de Poços. E eu tenho uma curiosidade do meu nascimento, vou contar. Conta. Eu falei no começo. Só pra mim, que signo você é? Eu sou de Touro. Olha só, que tá vendo? Excelência, trabalhadora. É do signo, gente. Vai, que é isso aí. Quando eu tava prestes a nascer, o meu pai e a minha mãe foram para uma cidadezinha do lado de Poços, que é uma cidade que chama Caconde, um charme, uma gracinha. A família da minha mãe mora lá até hoje. E aí eu nasci em Caconde. E eu não sei por qual motivo, meu pai logo em seguida me levou para Poços para me registrar em Poços. Então eu nasci na cidade do interior de São Paulo, que é Caconde, e sou mineira de nascimento e de coração. Olha que legal. Caconde é São Paulo. É bem na divisa, né? Caconde e Poços é ali na divisa.
Que legal. E você veio para Pouso Alegre com que idade? Eu vim para Pouso Alegre há 20 anos. Eu tinha 22 anos quando eu vim para Pouso Alegre. E como é que foi como é que foi a decisão? Como é que foi sua chegada? Conta pra gente assim essa. Olha, vamos lá. Já que você gosta de ser detalhista, Esse a gente vai ser detalhista, detalhista. né? É assim, Não, só um detalhe, gente, Poços é maravilhoso, uma né? cidade linda, né? Eu tenho Linda. muito carinho. Eu também, minha mãe morava lá com minha avó há muito tempo. Então, na minha época de faculdade, saí muito em Poços. Nossa! Depois da gravação, a gente troca as gente conta, figurinhas. Nossa, cidade maravilhosa, eu amo Poços. Beijos em todos em Poços. Tem um tio que mora lá Que até mora lá hoje. ainda. Eu sempre, a família do meu pai mora lá, uma parte da família da minha mãe, então a gente sempre volta lá, né? E a saída de Poços, a vinda para Pouso Alegre, ela foi uma decisão pensada no seguinte sentido. Eu trabalhava numa agência de publicidade e aí surgiu a oportunidade para eu abrir meu próprio negócio. Oportunidade que eu digo, gente, é muita vontade, viu? Não tem nada a ver com dinheiro, com ter clientes já pré-definidos. Só que a agência onde eu trabalhava, eu tinha uma afinidade muito grande, eu tinha uma amizade com os meus patrões. Então, pelos meus princípios, pelos meus valores, eu jamais abriria uma agência, uma empresa para fazer concorrência com eles. Na mesma cidade. Na mesma cidade. E a Patrícia, né, ela sempre comentava que ela jamais viria para Pouso Alegre porque a estrada na época era muito ruim. Eu lembro. Então, na minha cabeça... Foi em que ano isso? 1990? Nossa, que difícil, eu sou tão ruim de datas, mas já foi depois do ano 2000. Acho que foi 2001, mais ou menos. Aí... eu falei assim, bom, então eu tenho uma oportunidade de mercado, não vou fazer concorrência e muita força de vontade e vamos embora para Pouso E Alegre. um sonho, né? E um sonho, né? Todo empreendedor, acima de tudo, ele É um tem sonhador. um sonho, uma vontade de realizar maior do que ele mesmo, né? É uma coisa assim que transcende a gente. Exatamente, transcende a gente. Aí quando você chegou em Pouso Alegre foi quando você começou a empreender, a ser empresária. Lá em Poços você sempre trabalhava para alguém. Isso, eu sempre trabalhei, sempre fui CLT lá, eu comecei muito cedo. Aí deixa eu só contar um pouquinho para vocês de onde eu venho, né? Para contar como eu cheguei aqui em Pouso Alegre. Sim. Eu venho de uma família muito humilde, extremamente humilde. A gente fala humilde nos tempos de hoje, é diferente do que quando a gente era criança, né? Então, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com tudo que a gente passava, eu sempre tinha na minha cabeça que aquilo não era o que eu queria para mim. Então, muito nova, eu não sei contar para vocês quando, eu tomei uma decisão de que a minha vida seria diferente. E quando eu digo uma vida diferente, é uma vida diferente mesmo. A minha mãe, ela sofria violência doméstica. A minha mãe nunca trabalhou, então a gente passava necessidade em casa. Era assim, o ir para a escola sem ter uma mochila, o ter uma sandália para o verão, para o inverno, e só comprava outra com muita dificuldade, com muita briga, com muita minha mãe pedindo pelo amor de Deus. Quantos depois de muito filhos tempo. ela tinha? 3 filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou do meio e tenho um irmão mais novo. O meu pai teve vários filhos, eu até perco a conta, nunca sei se é 5 ou 6. Então, é um passar dificuldades mas que formou o meu caráter, quem eu sou. Mesmo com todas as dificuldades que a gente passava, a minha mãe nunca falou mal do meu pai pra mim. Nunca, nunca, nunca. Ela sempre falava assim, olha, você tem que respeitar que ele é seu pai. E ela aguentava a bronca. Então isso formou quem eu sou. O meu pai sempre foi empreendedor. O meu pai, ele sempre teve bar, boteco, copo sujo. E a minha mãe, ela sempre foi acolhedora, a que filtrava. Então tudo batia nela e ela filtrava o máximo que ela podia para não chegar até a gente. E aí, muito nova, eu comecei a trabalhar. O meu pai, como eu falei, tinha boteco, né? Bar. Então, eu com 8, 9 anos de idade, eu tinha que ir com ele pro bar para limpar chão, limpar banheiro sujo, que foi usado a noite inteira.
né? E ajudar, e limpar, e fazer. E aí depois eu ia para casa, eu saía da escola, ia pro bar, limpava, aí eu ia para casa. Então, com 13 anos de idade, eu já estava no mercado de verdade, trabalhando, construindo o que eu queria para mim, com base nessa decisão que eu tinha tomado, que eu queria uma vida diferente. Exato, uma vida melhor. E fácil não é para ninguém, não é até hoje, né, gente? Não, nada é fácil, gente. O pessoal fala assim, que é moleza, vai sentar no pudim, mas vai fazer o pudim pra você ver. Não é fácil, não. Até o pudim. Boa. Até o pudim é difícil. Até o pudim é difícil, né? Até o pudim. Eu não sei fazer pudim. E acertar o ponto, né? Do pudim, pra não ficar com bolinha. Nossa, gente, o pessoal fala, vai sentar no pudim. Eu vou lá, vai fazer o pudim pra você ver. Vai fazer o pudim. Nem vai isso fazer é moleza, pudim. gente. Isso é moleza. E aí você chegou em Pouso Alegre querendo com essa ideia de essa vontade, vou abrir a minha agência. Começou com a agência. Isso, a minha origem, né, é da área de comunicação. Eu sempre gostei muito da área de publicidade, de propaganda, e eu trabalhei em postos em 2 agências. E lá eu conheci, eu aprendi tudo, quem me dera tudo, né? Ai, que pretensão! Eu vou reformular. Tudo que eu sabia até aquele momento. Ficou mais legal. E nessas agências eu aprendi, e a vinda para o Pouso Alegre foi para abrir uma agência de publicidade e propaganda. E lá em Poços eu sempre tive um desejo de fazer eventos. E eu fazia. Só que a agência não era agência de eventos. Então, quando aparecia uma inauguração, um evento para sorteio de brinde, caía na minha mão, assim, vinha naturalmente. E eu organizava tudo com muita facilidade, né? E aí, quando eu vim para Pouso Alegre, eu falei assim, bom, então agora eu consigo entrar um pouco mais na área de eventos. E gradativamente a Terra saiu, né, da posição de agência de publicidade, propaganda, mercadológica, para ir para a área de organização de eventos corporativos, né? Mas como a gente tem a comunicação, a propaganda, a publicidade, o marketing está na veia. Então, todos os nossos eventos, eles vêm com muito marketing. E tem a parte da comunicação, que é uma comunicação industrial, uma comunicação visual, que isso aí a gente faz até hoje. Nossa, que legal. Conseguiu ligar o, né, casal, né? Ou seja, tudo virou negócio. Tudo virou negócio. E uma coisa ajuda a outra. E uma coisa que você não colocou, que você já tinha contado pra gente, Gi, foi que você também tem uma empresa de brindes, não é isso? Isso. A Presente Corporativo, ela é uma empresa nova, uma empresa bebê, que a gente está trabalhando aos poucos, até mesmo em função que a terra, ela demanda muito, né? E aí a Presente Corporativo está nascendo, a gente já faz algumas coisas interno dentro da própria agência, que a gente já tem máquina de gravação a laser, a parte de impressão, a parte de preparação, porque a ideia não é fazer uma caneta, é entregar algo mais. Então, tudo que a gente faz é com algum valor agregado. Exemplo, uma caneta. Então, uma caneta com a logo da sua empresa, o nome de quem vai receber a caneta e uma embalagem diferente, com uma fita, com cartão, uma caixa personalizada. É uma forma de entregar diferente, né? Mas ela ainda é bebê, mas logo ela vai crescer, se Deus quiser. Claro que vai. Não tem dúvida. Nenhuma dúvida, gente. Nenhuma. A Gia, daqui a pouco, ela vai criar a própria empresa para ela fazer o evento, entendeu? Não é? É isso aí. Ela vai criar os próprios clientes. Os clientes, nossa, mãe. Fantástico, Gi. E quem trabalha com você é o seu marido, é isso? Vocês são sócios. Isso, eu sou casada, né, já há bastante tempo. Então, o que acontece? Quando eu conheci o Michael, logo um pouco tempo depois, ele já veio para trabalhar na agência comigo. E ele trabalhava numa outra empresa, trabalhou durante anos, e há cerca de 4, 5 anos atrás, ele tomou a decisão de sair dessa empresa, e aí ele assumiu a loja. Então, hoje, toda a gestão da papelaria fica na responsabilidade dele, e a gestão da terra fica na minha. A gente dividiu para poder somar,
Porque você tomar conta de vários negócios ao mesmo tempo é legal, é bacana. Mas tem alguns negócios que precisam de mais atenção. Então, se a gente focasse, a gente ia conseguir ter mais resultado. É porque a Agi também tem uma papelaria. É, A gente falou no começo. além disso tudo. Além disso tudo, ainda tem ela e o marido tem uma papelaria. papelaria em Pouso Alegre. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês Claro. do começo da agência. É porque assim, a gente acha que são flores, né? Não, que Não. nada. A gente Tudo- ia chegar aí Tudo, de falar tudo com- flor, né? Tudo flor. lindo. Veio de poça, Veio de apareceu. Poços, e os clientes batiam na minha porta Boa, e falavam assim: Por você favor." que veio de Poços, tem um trabalho. Tem um trabalho com você. Tava te esperando aqui. Tava aqui esperando. sentada aqui Eu esperando. nem existi antes de você chegar. E assim, quando eu tomei a decisão de mudar de Poços para Pouso Alegre, eu já tinha perdido minha mãe. Eu perdi minha mãe quando eu tinha acabado de fazer 19 anos. E eu comentei com vocês que eu tenho um irmão mais novo. E aí o nosso ponto de referência era a minha irmã mais velha e o meu cunhado. E aí minha irmã falou assim, tá bom, você vai embora, mas você é muito nova, mas leva o Júnior com você. Eu falei assim, então bora levar o Júnior comigo. E aí veio para Pouso Alegre eu, o Júnior, que é o meu irmão mais novo, empresário também. Muito famoso. Famoso, muito chefe. famoso. Muito competente. Júnior, Muito. um grande abraço. Um grande abraço. Laís, a esposa dele. Um super beijo. Super beijo mesmo. E aí, quando nós chegamos em Pouso Alegre, imagina, a gente tinha uma força de vontade muito grande. Um espaço, né, uma casa que a gente dividia, era a agência na frente e nós morando a gente morando no mesmo espaço e sem nenhum cliente, sem carro. E aí, o que eu fazia? Eu pegava a minha pastinha e ia de empresa em empresa, ligava. Olha, eu queria marcar um horário sem compromisso para apresentar a terra. E aí você recebe sem não, um sim, sem não, um sim. E aí a gente começou a ter alguns clientes, começamos a trabalhar. E o Júnior, ele veio para auxiliar. E aí o Júnior descobriu uma qualidade, uma vontade, um dom, que ele começou a fazer todas as artes. Aí ficava eu no atendimento, na organização, o Júnior fazendo os layouts e achando que estava tudo lindo. E isso sem o quê? Sem planejamento nenhum, sem estratégia e sem conhecimento nenhum. Quando eu tomei a decisão, eu disse, não, eu vou para Pouso Alegre. Eu falei assim, o que eu tenho a perder, ué? Né? O que eu tenho a perder? Tá lá. Vou para Pouso Alegre, vou abrir uma empresa. E aí, quando começa a aparecer as contas para pagar, as responsabilidades que o empreendedor tem, e é imposto, e é isso, e é aquilo, e eu queria trabalhar, e eu não tinha conhecimento, e eu não sabia nada de financeiro, de não sei o quê. Aquilo foi sufocando, até que chegou na seguinte situação. Meu nome estava sujo no SPC. O nome do Júnior, que tinha vindo comigo para me ajudar. O nome do Júnior no SPC. O da empresa eu não preciso nem falar, né? Já foi o primeiro. O primeiro que a gente endividou. E aí, mas eu queria trabalhar, eu queria trabalhar. E vambora, né? Vendia o almoço, comprava janta e passava muita necessidade, muito aperto. Mas eu tinha uma certeza muito grande no meu coração de que o negócio ia dar certo, de que o negócio ia acontecer. Isso que eu ia te perguntar, você se agarrava naquele sonho que você tinha de que ia... e naquela certeza. E aí foi indo. Então, mas é uma situação que você não consegue nem pensar em outra coisa. O telefone toca, você fala, ai meu Deus, é cobrança. Surgia qualquer situação que eu tinha que passar meu nome, meu CPF, meu coração, que até doía. Porque a minha mãe, ela falava assim, a única coisa que a gente tem é o nome. E aí... A mãe fala. A mãe sempre fala isso. A mãe Você fala tem isso. o nome. E aí, quer dizer, eu não tinha meu nome, mas eu tinha certeza e eu tinha vontade, eu tinha confiança, eu não tinha plano B. O meu plano B era fazer o plano A dar certo. Esse era o plano, fazer dar certo. Fantástico isso, né, Mário? O meu plano B é fazer o plano A dar certo. Então, aquilo ali tinha que acontecer. E aí foram anos, assim,
de muita privação, de muita desorganização, de muita falta de estrutura, de planejamento. E aí você vai indo, né? Você vai indo e por muitos anos você acaba achando que aquilo ali é o normal, é o natural, que todo mundo tá na mesma situação que você. E foi indo, e assim, o que eu fazia? Aí essa é uma coisa super legal. Mesmo passando por toda e qualquer dificuldade, eu nunca pedi adiantamento para cliente meu. Por exemplo, eu vou fazer seu evento. Não, você me antecipa? Não, até mesmo que eu sempre lidei com empresas de grande porte, então eu me preocupava com isso. E aí, como que eu fazia os eventos? Como que eu conduzia? Era assim, eu fechava um evento, aí ou eu entrava no carro, nessa época eu já tinha um carrinho, ou o meu irmão, a gente ia em Muzambinho ou em Poços, e aí eu chegava lá, a minha irmã, gratidão eterna, eu me emociono até de falar, minha irmã pegava um talão de cheque, assinado, e dava na minha mão. Aí a gente voltava, soltava os cheques no mercado e ia fazer o evento. E aí, assim, e o meu cunhado, nessa época, ele era bancário. Então, um cheque devolvido na vida de um bancário... Pode dar demissão. Então, eu tinha uma responsabilidade, assim, gigante. Era 2 dias antes, 3 dias antes, o dinheiro já estava na conta da minha irmã. Aí, eu lembro que eu precisei comprar um carro. Esse carro foi financiado no nome da minha irmã. E assim, uma relação de confiança tão... olha, não tem dinheiro no mundo que pague uma pessoa que te estende a mão e uma pessoa que acredita em você e acredita no que você faz. E foi assim por anos, por muito tempo, sabe? Dessa forma. E aí, eu comentei, né, do que eu sou casada. E aí, tô eu lá no meio desse turbilhão de coisas, eu conheci o Michael. E o Michael, um poço de seriedade, um poço de sensatez, de pessoa correta. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou contar pra ele essa situação toda? Como que eu conto pra ele? E aí, logo, primeiro o negócio ficou sério. Eu já contei tudo, acho que eu devo ter levado um susto, né? Ainda bem que ele não desistiu de mim. Ainda bem que ele não desistiu de mim. E aí, ele falou assim, tá, mas como é que você vai arrumar tudo isso? Eu falei assim, não, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E aí, teve uma época que a agência tava fraca. Eu falei assim, eu acho que nós vamos começar a fazer massa pra vender. Vou começar a fazer massa. E o Júnior já gostava do negócio. E aí, eu falei assim, já sei, vou fazer um cursinho pra aprender a manipular alimento. Cheguei para fazer o curso, para me inscrever. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer com cheque pré-datado. Não pode, tem que ser no seu nome. Não, tá bom, então eu pago à vista. Porque, não, mas não dá para fazer se seu CPF não tiver limpo, não dá para fazer. Aí eu falei assim, não, mas eu vou pagar à vista. Não, mas não dá para fazer. Um curso. E não vou contar o nome da instituição, mas a instituição é séria. Aí eu falei assim, não, tá bom, não dá. Nesse dia, eu voltei eu ainda morava, né, anos depois eu ainda dividia a casa com a empresa. O meu irmão já era casado nessa época, então eu tinha um quartinho lá no fundo, dava 7h30, 8 horas da manhã, já ninguém sabia que alguém morava ali, porque era porta trancada e era a empresa, né, não era a minha casa, era a empresa. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na agência, que era a minha casa, eu entrei no quarto, eu botei meu joelho no chão. E eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu tô no meu limite. Eu não quero mais isso pra mim. Eu não aguento mais dever, eu não aguento mais cobrança. Eu não aguento mais não ter condições de gerir minha empresa, de ter... Então, se não for pra mim... Não tem problema, eu aceito, mas me tira disso, me tira e eu não aguento. Eu tô com uma pessoa boa do meu lado, eu quero ser boa, digna. Eu vou chorar. Eu tô me segurando. Eu vou borrar minha maquiagem, Gi. Eu tô me segurando.
Ah, que na hora que a gente ajoelha, que a gente pede pra Deus, é a hora que tá. Não é? Que não aguenta mais. Ai, Assim, Deus. é a hora que eu não, realmente, naquele momento, eu não estava aguentando mais. Eu não tinha força sozinha. E sozinha eu ia fechar as portas da minha empresa e eu ia fazer outra coisa. Porque se eu fosse pro mercado, eu ia ganhar muito mais. Quando a gente pensa. Se eu fosse. Se for colocar no papel, né? Se eu fosse pro mercado, eu não ia ter a metade das responsabilidades, ia ter, né, dinheiro, enfim. Aí esse dia foi um dia de virada de chave. E eu tive um outro momento também espiritual muito forte. Era durante a semana, por algum motivo, eu tava em Muzambinho, na casa da minha irmã. Com certeza deve ter sido para pegar, né? O chequinho mensal. E aí a minha irmã falou assim, vamos no culto, porque esse pastor, ele é... não vou no culto não, eu sempre fui católica. E a minha irmã, não, vamos de mente aberta. Eu falei assim, então vamos. Aquele lá foi outro momento em que eu tive um encontro na minha vida com Deus, um momento assim muito profundo, e naquele momento eu consagrei a terra com Jesus, eu entreguei a terra. Eu falei assim, Senhor, eu não estou conseguindo sozinha, então eu entrego, eu consagro a Ti, seja feita segundo a Sua vontade. Eu tenho uma fé muito grande, eu acredito muito. E isso foi minha mãe que deixou de herança para todos nós. Então, naquele momento, eu entreguei a agência. Talvez na agência, aquele dia, primeiro eu entreguei minha vida e eu entreguei a agência. E eu saí de lá com uma decisão. Eu falei assim, olha, eu vou em frente. Eu vou continuar e vamos ver o que vai acontecer. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu vou descobrir para todo mundo que eu devo. Porque era descobrir, porque quando a pessoa ela tá envolvida com dívida, e eu falo com conhecimento de causa, com pendência financeira, é muito melhor você não saber como que as coisas estão do que você encarar de frente, enfrentar, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou usar o que eu conheço, o meu conhecimento, eu já tinha feito faculdade, já tinha formado, só que eu nunca apliquei na minha empresa. Você fez faculdade de quê? Administração. Administração. Mas não adianta fazer inaplicável, gente, que eu não aplicava. Aí, eu voltando para a agência, eu fiz lista, planilha, de quanto que eu devia, para quem que eu devia, tudo planilhado. Eu falei assim, bom, eu não adquiri essa dívida em um dia, em um ano. Isso é uma dívida de 7 anos, 8 anos. E aí eu falei assim, então se eu conseguir resolver todas essas pendências nos 2, 3 anos, tá ótimo. Tô no lucro e vamos lá, e vamos em frente. E aí eu lembro que, assim, mais uma vez eu falo muito de Deus. E Deus é tão bom. E Ele coloca pessoas na vida da gente em que elas ajudam. E aí eu lembro que eu liguei para alguns fornecedores e eu falei assim, olha, eu preciso da sua ajuda, eu tenho um valor para acertar. E qual é o prazo máximo que você pode me dar? Aí um deles, que eu tenho um carinho gigante, virou, Sofia, deixa aí, a hora que eu estiver precisando, eu te ligo. Isso foi 8 meses depois. E aí o outro fornecedor falou assim, não, fica tranquilo, fim de ano tem muito... Isso foi no começo do ano, fim de ano tem muito evento, já acerta no próximo. E assim foi. Então vamos lá, conta de telefone, água, luz. A luz, coitada, vencia 3, de medo de cortar, corria e pagava. O telefone nem se fala. E aí eu fui trabalhando muito, organizando a empresa, buscando conhecimento. O conhecimento que eu digo é um conhecimento não só na minha área, mas o conhecimento na organização, de gestão, exatamente. E aí, gente, acontece umas coisas que não tem, né, que não tem explicação. 1 ano depois, eu estava com todas as dívidas pagas.
Prazo bem menor do que você bem tinha menor colocado. do que eu tinha uma meta, eu sabia para quem eu devia, eu encarei de frente. As histórias das mulheres sempre me mexem muito comigo. De todas as formas, eu gosto muito disso. E é engraçado que eu sempre gostei a minha história predileta sempre foi, né? Quando eu era pequena eu brincava, sempre eu queria crescer e trabalhar. Eu nunca pensava assim, em brincar de casinha. Então, quando a gente vê histórias assim, né, de mulheres que desejaram aquilo e conseguiram chegar, isso mexe muito comigo. Eu acho que sempre foi a minha história perfeita. Nem é assim tanto a história de amor, é a história de mulheres que são aquilo que elas querem ser e conseguem ser aquilo que elas desejaram. Então, super hegeriano. E aí a gente não pode pensar assim, por exemplo, que não adianta só a gente ter sonho e boa vontade, né? Né? Por exemplo, olha, eu sou honesta, eu sou muito trabalhadora, eu tenho um sonho, eu tenho garra, mas acho que se eu não tiver planejamento, não é? Porque assim, você tinha tudo, mas faltou, eu acho que uma organização, Importantíssimo. O planejamento, a gestão, o como fazer, a humildade de você buscar ajuda quando você precisa. Né? Você falar assim, não, eu preciso fazer um curso para aprender isso, eu preciso ler esse livro porque ele vai me trazer esse conhecimento. Isso é humildade. É você reconhecer e você olhar para dentro de você e entender quais são as suas deficiências, porque ninguém é perfeito. E não dá pra você querer ser bom em tudo. Eu ia falar isso. Né? E todo empreendedor... Então, aonde que eu preciso de ajuda? Não tem jeito, ninguém vai conseguir ser bom na parte financeira, administrativa, no marketing. Não tem jeito de ser. Não dá pra você ser. A gente tem que, quando você é empreendedor, você tem que aprender também a delegar para as pessoas certas, a dividir o que você faz. E aí, teve esse ano, né, que foi o ano que a gente pagou tudo. E aí, no ano seguinte, mais uma vez em janeiro, a gente teve lucro, dinheiro na conta, pela primeira vez na história. E para minha surpresa, o Júnior vira para mim e fala assim, não quero mais a terra, eu quero sair, quero trilhar meu caminho. Eu falei assim, Júnior, mas pelo amor de Deus, como assim, né? A gente passou pelo período mais difícil e agora que as coisas estão encaminhando, ele falou assim, por isso, agora eu acho que tá na hora, eu vou partir para os meus negócios, eu quero fazer outras coisas. E ele falou assim, olha, e na época ele já era meu sócio na agência, a gente veio junto. Aí ele falou assim, ó, pode usar o dinheiro que a gente tem para me pagar e eu continuo prestando serviços, eu vou continuar criando as artes. E aí foi um momento, e aí essa decisão também ela veio por um outro motivo. A gente trabalhava junto, a gente era irmão, a gente brigava igual gato e rato. A gente brigava dentro da empresa, a gente bater porta um na cara do outro. Aí eu acho que ele foi tão sábio que ele falou assim, ou eu vai fico acabar com a família. ou eu mantenho irmão, ou eu mantenho o negócio. E do dia em que ele tomou essa decisão, que a gente separou a sociedade, a gente nunca mais brigou. E aí a maturidade, eu acho que ela vem para os dois lados, né? Hoje a gente trabalha junto de novo e tudo bem. E a gente combina, a gente respeita. A gente tem um buffet para atender os eventos da Terra e a gente se respeita super. Né? O que ele fala pra mim, não, eu vou fazer assim, é autoridade. E o que eu falo pra ele, não, vamos fazer assim, ele também, ok. Se fosse, a gente tivesse continuado, não, vamos fazer só pra contrariar. Ou tira na moeda, para o ímpar. Quem vai decidir essa gente? E assim... E aí, agora cada um no seu, você né? Você se tornou especialista em tal assunto, essa opinião, a sua decisão fica nesse assunto. Exato. E ele é o especialista, ele é o chefe. Então, quando a gente vai fazer um evento em que nós somos os responsáveis em fazer toda a parte de alimentação, toda a parte, é ele que faz. Então, nós temos essa sociedade nesse negócio.
E aí a maneira como a gente cresce profissionalmente, a gente cresce também como pessoa, né? Claro, Porque não tem jeito. e aí é muito bom, é muito saudável, é gostoso trabalhar junto. E na época não era, né? Na época era aquele tumulto. E aí com a saída do Júnior da sociedade, foi quando o Michael entrou. E aí o Michael entrou na agência, um tempo depois a gente se casou, e aí, né, que a gente contou da papelaria e de tudo mais. Aí você mostrou, né, o nome limpo no Serasa, aí ele pediu um pagamento. Ele falou assim, não, agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Brincadeira, viu, Mari? Não podia perder a piada. Não. Mas a Pri, jamais. A gente brinca, né? Perde o amigo, Mas mas não a perde piada nada. jamais. 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 E como você falou que ele é muito sério, muito isso aqui, ele te ajudou a Sim, manter isso com tudo. certeza. Porque até para quando você tem lucro, até para você gerir o lucro e manter o lucro, né? Fazer com que o lucro Exato. seja bem... tem Fazer com que aquilo trabalhe pra de volta você, para você. exatamente. E aí, tanto os sócios, né? O casal, ele tem que trabalhar em conjunto. Que senão não funciona. E, gente, hoje o casal é uma potência aqui em Pouso Alegre. Mas e aí? Você E aí? Agora uma pergunta que não quer calar. Desculpa, gente, a fofoca. Mas você brigava com seu irmão, foi trabalhar com o marido. Não tem, não rola bate-porta do marido? Não, só foi com o marido. O irmão a gente não perde. O irmão, a gente fala o que quer pro marido, não pode. Aí vocês Mas eu acho conseguem que trabalhar mais uma junto numa vez, boa. Sim, eu acho que mais uma vez vem a maturidade. maturidade. Porque tanto eu quanto o Júnior, quando nós começamos na Terra, eu era muito nova, eu era uma menina e ele mais novo do que eu. E aí, com a maturidade, a gente aprende a respeitar a opinião, a entender qual que é a hora, tem hora também que não é hora de falar e de discutir. É hora de você esperar o melhor momento e conversar depois. E aí a gente também cada um na sua área também, né? É. Cada um tem a sua função ali na empresa. pra não Exato. ficar- E assim, e somando, né? Quais são as decisões estratégicas? Quais são as decisões que eu tenho que trabalhar sozinha e depois comunicar? Porque senão também o negócio não anda. E aí só uma coisa, né? Que a gente fala e a pessoa, mas foi tudo muito fácil nesse um ano. Não, gente. Quando você fala de tomar uma decisão e de ir atrás, você tem uma meta, você foca e você vai embora. E aí entra muitos nãos no meio do caminho que você tem que falar, que é para você chegar na decisão que você tomou. E eu sou uma pessoa muito mão na massa. E aí, o que é esse mão na massa? É trabalhar muito mais do que 7, 8 horas por dia. É uma entrega muito grande. É você não parar. Você deixa por um momento, né, por um período da sua vida, você deixa de lado algumas coisas e muitas, não só algumas, né, muitas coisas para atingir o que você quer. Então, você abre mão de festa, você abre mão de estar com os amigos, você abre mão, muitas vezes, de estar com a sua família. Isso, é claro que você tem que fazer isso por um período determinado. Não dá para você fazer isso o resto da vida. A vida inteira. Mas por um período, pra chegar na minha onde opinião, você pra chegar onde você quer. chega... Porque é estratégia, né? estratégico. Chega os meses de novembro, de dezembro, a gente trabalha muito mais em janeiro na loja, mas tudo bem, porque é por um tempo determinado, é um combinado com os nossos filhos, é um combinado com você mesmo. Mas olha, julho por exemplo, vamos supor, julho é o mês que não tem muito evento, é o mês que a gente tira férias junto, que a gente vai viajar e que a gente curte. É trocar quantidade por qualidade. Exato. E assim, não adianta também você estar na sua casa, não. Eu faço questão de ficar tantas horas na minha casa. Você tá na sua casa pensando no que você deixou de fazer, fazendo as coisas, xingando, né? Xingando a criança, xingando o marido e reclamando, não adianta nada. Então, a gente tem que ter muito consciência da maneira como a gente faz as coisas para aquilo reverter de uma maneira positiva. E a gente falando de excelência, eu vejo, eu te conheço a Gi, né? Como a gente
faz muito trabalho junto, eu conheço a excelência no seu trabalho. E eu queria reforçar isso, só para você, acho que serve como dica para todo mundo, né? Você faz questão dessa perfeição em tudo que você faz, né? Assim, você é exigente nesse sentido. A minha mãe, ela falava assim, ó. Ô Gi, faz bem feito, porque se você não fizer bem feito, você vai ter que fazer 2 vezes. Então, se você se propõe a fazer alguma coisa, faz bem feito, faz com carinho, faz pensando em quem vai ver aquilo e quem vai receber. Eu acho que, acima de tudo, a mulher, o empreendedor, ele tem que escolher um caminho em que ele faria aquilo sem ganhar um real. Isso é importante, essencial. Porque Ainda mais empreendedor. Quando você virar para mim agora e falar assim, Gi, eu preciso organizar um evento para tal instituição, uma coisa aqui na minha casa, você me ajuda? Eu vou falar assim, é claro. Por quê? Porque tem carinho, porque tem amor, porque eu amo o que eu faço. E aí, você quer o melhor. Igual você, eu quero o melhor para minha família. Então, eu quero o melhor para as famílias que vão nos eventos que eu organizo. E aí, a entrega é muito maior, porque ela não é uma entrega obrigada. Não é uma entrega que você faz assim, não, eu tenho que entregar, deixa eu fazer. Você entrega o que você gostaria de receber. E aí, isso não é às vezes você fala assim, buscar excelência é uma coisa que você tem que buscar. Não, a excelência ela vem naturalmente. Ela acontece. Acontece devido ao que você deposita e ao que você entrega. Na minha humilde opinião, viu, gente? Mas É o mais legal, excelência é natural, entendeu? É natural. O empreendedorismo eu aprendi quando eu comecei. Eu nem sei quando que eu comecei a empreender, porque eu acho que foi desde o dia que eu nasci, praticamente. Depois eu também vou contar sobre o meu nascimento. Tem uma história bem interessante do meu nascimento. E aí, o empreendedorismo, ele é uma jornada ao autoconhecimento. Não adianta. Você se conhece, você conhece seus limites, você conhece até onde você pode ir, isso é um autoconhecimento. E o segundo é isso, você tem que fazer uma coisa que você faria de graça, por amor. Porque senão, gente, vai atrás de um emprego. Assim, isso tudo não bem, é. E tudo também, bem, exatamente. tudo ótimo. E tem ótimos funcionários Tem ótimos. que conseguem boas remunerações, que são felizes. São felizes, não é menor. É diferente, é outro. Exatamente. É assim, ó, o empreender, ele não é para todos. Assim como trabalhar de CLT não é para todos. Assim como ser médico não é para todos. Concursos concurso não é para todos. Nada não existe uma coisa que seja padrão. Padrão. Você tem que descobrir o seu melhor e o que te faz feliz, o que você vai fazer leve. Exatamente. Se for pesado, gente... É porque não é pra ser. Não é, porque assim, é que nem você ir no supermercado, aí você compra uma sacola, tá um pouquinho pesada, aí você fala, não, eu aguento chegar até em casa. Aí lá pro segundo quarteirão, a sacola tá muito pesada, tá insuportavelmente pesada. Empreender é isso. Se ele é pesadinho no começo, vê se você vai aguentar o peso até o final. Porque senão você pode chegar no meio do caminho e falar, não, gente, não é pra mim. E não tem problema não ser pra você. E pode chegar em casa já assim com o braço quase gangrenando. E às vezes... Sem os dedos já. E às vezes acontece. E tem uns momentos também no empreendedorismo que é assim, ó, tá super pesado, mas tá gostoso. Exatamente, tá bom. Eu já pensei assim, ó, pode estar pesado, mas tem uma cerveja geladinha dentro da sacola e depois eu vou abrir e tá tudo certo. Exatamente. E ok, porque aquilo te dá um prazer, uma realização tão grande, né? E aí você fala, nossa, eu realizei. E sabe que quando vocês estavam falando, eu tava pensando nisso, porque assim, eu, na minha opinião, de todas as coisas que eu faço, a mais pesada pra mim, assim, que eu digo pesado de responsabilidade e tal, é a advocacia. E algumas situações, ainda mais porque não depende da gente, a gente sabe como que é o judiciário, etc e tal. Então tem muitas coisas que me pesam muito, às vezes eu não durmo, eu sou muito ansiosa, muito nervosa e tal. Mas tem situações que a gente resolve que traz uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande, que eu falo assim, gente, eu nasci pra isso! Que sabe, bom, quando né? você vê, quando o negócio dá certo, que você fala assim, nossa, juro por Deus, é uma alegria que eu não sei explicar, que eu falo assim, gente, eu nasci pra isso.
é a melhor sensação do mundo, mas é muito difícil, né? Então eu lembrei da sacola. É uma entrega. Mas uma entrega. mas assim, não seria uma sacola, seria tipo um container, eu empurrando, assim, uma subida, entendeu? Na Mas subida é ainda, mais ou gente. menos isso. Mas certas coisas que são nossas, que vale a pena. Vale a pena, né? entender, Vale a pena. Vale a pena, exatamente. E mudando de assunto, mas nem tanto assim, né? A gente vai fazer um pulo no tempo, assim, depois de toda essa história. Quando que você entrou na CIPA? Eu tô na minha segunda gestão na CIPA. Eu entrei, agora a gente tá terminando a segunda, né? Terminamos esse ano, então vai fazer 6 anos que eu estou na CIPA. Eu fui diretora na gestão a convite da Márcia, e aí também a convite da Márcia, a convite do Felipe e do Ibrahim, eu assumi a presidência. E aí eu estou presidente e assumi a diretoria executiva, uma pasta na diretoria executiva. Que legal, da presidente da CIPA Mulher e na diretoria executiva da CIPA. A CIPA é a Associação Comercial aqui da... né? Para Porto Alegre, para entender que é a associação comercial. É nossa associação comercial, uma associação centenária, né? São 100 anos de associação. Essa questão de associação como um todo, né? Como tudo aquilo que envolve muitas pessoas, tem muitos desafios, né? E assim, a gente queria falar, se você quiser, obviamente, claro. A gente pode falar em off, tá? Depois a gente tira o áudio, tá bom? Assim, não os desafios da presidência, mas os desafios de lidar com muitas pessoas, assim, né? Que eu acho que tem muito a ver também com... Porque também tem muito a ver com os desafios do empreendedorismo, de empresa, de você gerir empresa, de você gerir pessoas. Sempre traz esses desafios, assim. Tudo que é novo, né? Ele dá um gelo na barriga, uma incerteza. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Então, quando eu fui convidada, né, pela Márcia para poder entrar na diretoria, a primeira coisa que você pensa é assim, será que eu tenho alguma coisa para contribuir? Será que eu tenho alguma coisa para acrescentar? Porque é um grupo assim de mulheres muito fortes, mulheres muito empreendedoras. Aí eu falei assim, né, se eu puder contribuir, que bacana. E não só com mulheres empreendedoras, com mulheres que estão buscando uma posição de liderança, com mulheres que já são empreendedoras e querem melhorar. E aí foi super gostoso o desafio de estar lá. E eu fiquei muito surpresa com os 2 convites que vieram, né, depois de 3 anos na mudança da gestão. Que foi o convite. Primeiro eu assumi o convite para fazer parte da diretoria executiva, que são 16 homens, eu sou a única mulher lá. Precisamos de mais, inclusive, viu, Exatamente. gente? Eu não quero ser a única, eu quero ser mais uma. Porque nós precisamos de mulheres que estejam ao nosso lado, né? A ideia é não ser a única, e sim mais uma nessas posições. E aí, depois que eu tinha assumido esse compromisso, que veio o convite para assumir também, para estar presidente por esses 3 anos. E é um desafio porque, assim, você tem que conciliar o que você acredita que as pessoas gostariam que você fizesse, o que realmente é possível fazer dentro da verba que você tem e que isso seja do agrado também de todos e da nossa diretoria. Que você não adianta você fazer uma coisa que não seja, que todas não estejam de acordo. Então, realmente é um desafio, mas todo desafio ele vem com muito aprendizado. Muito aprendizado, exato. Sem desafio, sem aprendizado. Sem aprendizado, exatamente. Exatamente. E é uma doação, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, você tem 2 salários? Sim. Na CIPA? Não. Quanto que você ganha? Quanto que você ganha? Então, assim, todas nós que estamos lá, e assim como a diretoria executiva, é um trabalho voluntário. A gente está lá para entregar, para retribuir, né? Exatamente. É muito legal, eu sempre gostei muito dessa questão, né, de associação, associativismo. Eu acho... Eu tô como presidente de uma outra associação também, assim, é uma coisa que eu acredito muito, que eu realmente acredito que a união faz a força. Eu também acho.
Não tem outro, quer dizer, tem outro jeito, sempre tem, né? Mas o jeito que eu acredito é a questão da união faz a força. Junto, quando você sozinho, você chega num lugar. Agora, se você tá junto, se você tem pessoas para somar, você vai muito mais longe, o resultado é muito maior, Muito né? maior, assim, é muito legal, assim, com toda a sua história, com chegar em Pouso Alegre, passar por tudo que passou e pensar numa associação, assim, pensar no, gente, se juntar fica mais forte, Com certeza. é muito legal, assim, é um aprendizado e tanto. A Gi, ela é uma grande empresária, assim, mas ela sempre olha além, né? Quando a gente tá olhando aqui, a Gi tá olhando lá na frente. E uma das coisas que é muito legais dela como empresária, enfim, como pessoa, inclusive, né? É a excelência que ela não abre mão. Aliás, foi uma coisa que a gente falou bastante. Mas isso é uma marca muito grande da personalidade dela. E eu imagino que em todas as áreas ela tem essa questão de excelência muito forte. E eu acho que isso é que torna ela uma referência. Uma das coisas, né, que torna ela uma referência como empresária é a questão de estar sempre pensando nessa excelência, sempre pensando em fazer o melhor. A Gi, ela sempre mergulha de cabeça em tudo que ela faz. Ela sempre se dedica 100%. Não consigo imaginar a Gi 50% em alguma coisa. Então, ela é sempre 100%. E acho que agora a gente chegou naquela pergunta, né, Pri? Gi, tem alguma coisa que você possa contar? Se não quiser contar pra todo mundo, você pode contar só pra mim. A gente põe off, tá? Aí vocês ficam aí só com vontade de ouvir. Tem alguma coisa que você se arrepende? Olha, eu estava esperando essa pergunta. Se tiver nome, depois você mostra foto, se tá eu não bom, conhecer. Conta tudo, por favor. Tem uma coisa que eu me arrependo, sim. E que o abrir meu coração, né, possa até ajudar outras pessoas, se for possível. A minha mãe, ela faleceu muito nova. Ela faleceu de câncer, ela tinha 42 anos. Nossa. E pra mim, eu era adolescente, né? Menina, quando a minha mãe faleceu, eu tinha acabado de fazer 19 anos. E eu nunca aceitei a doença da minha mãe. Então, eu amava minha mãe, mas a doença dela eu não aceitava. Eu não entendia, minha cabeça não conseguia processar. Por que todo mundo tinha mãe saudável? Por que todo mundo era uma vida normal? E por que eu tava passando, né? Na verdade, não era eu que tava passando, era a minha mãe que mais sofria. E aí, a gente tava no hospital e já tava numa fase assim bem terminal. E o médico virou e falou assim: olha, se vocês tiverem alguma coisa, né, pra falar pra dona Dirce, fala agora, porque pode não ter tempo. Ou se não for falar, se quiser dar um abraço, o melhor momento talvez seja agora. Um médico assim, uma pessoa que cuidou da minha mãe por amor à profissão. E naquele momento eu não abracei a minha mãe. E 2 dias depois eu tava enterrando a minha mãe. Então, às vezes, e aí mais uma vez entra Deus na minha vida. Num momento muito profundo de oração, num momento muito profundo de espiritualidade, dentro de uma experiência de oração, eu pedi perdão por isso, pelo meu ato, pelo que eu fiz, pela minha falta de, não sei, falta de noção, não sei nem como que eu chamo. Mas é tão difícil lidar com luto, né? E é tão difícil você lidar com a doença. Eu não sei o que é mais difícil, você lidar com a doença sem ter maturidade para isso, sem ter um apoio psicológico, sem ter uma rede de apoio que nós nunca tivemos. Eu, minha irmã, meu irmão, a família da minha mãe. Então, eu não soube lidar com toda aquela situação. E aí, eu não abracei minha mãe, eu não tive aquele momento, né, de despedida. E hoje eu me arrependo profundamente disso. E por que compartilhar uma coisa tão íntima? Para deixar uma mensagem. Se você tem uma coisa para falar, construtiva, é claro, fala. Se você quer dar um abraço, dá um abraço. Se você quer estar com uma pessoa, gente,
busque isso, porque a gente não sabe quando que é o momento, a gente não sabe quando que as coisas vão acontecer. E aí, se você tem a oportunidade, não deixa passar. E muitas vezes, abrir o coração para coisas que a gente não entende, né? E era o meu caso, eu não entendia. Então, abracem, viu? Ai, eu quero chorar de novo. Ai, eu te entendo. Ai, eu também quero abraço, Mari. Todo mundo aqui perdendo mãe por câncer. Pois meu é, Deus né? do céu. Meu Deus Nós do céu. três. Nós três. Sério, eu Nós também três. sabia. Faz tempo? A minha, agora 2023 vai fazer 11 anos. 11 anos. É, a minha já faz mais E é, de e é 20. muito difícil. É muito difícil. Uma doença muito difícil. Eu também demorei muito para aceitar a doença da minha mãe. Eu acho que também. eu também não aceitei. Só esse momento desabafo, eu lembro que minha mãe foi tratada em Poços e teve uma vez que ela não conseguiu fazer a químio. E eu fui sozinha. E aí o médico falou que ela falou assim, então agora é tipo assim, esperar morrer. E foi assim, e o que você vai fazer com isso, né? E como Aí eu sentei naquela praça do Palace Cassino, sabe? Eu sentei, chorei. Aí tive que chegar em casa, colocar aquela máscara que eu não queria que ela soubesse, né? Falei, olha mãe, o médico falou que mês que vem você tem que voltar para fazer a químio, que pra você se alimentar não tem jeito, não sei o que, sabendo que não... É muito difícil, então assim, a gente não sabe como cada um vai reagir. É muito difícil, Não sabe? dá pra Essa gente, questão. né? Então, assim, não dá pra julgar, tipo, você Isso tinha que que eu ter ia falado falar. alguma coisa ou não ter falado. É muito difícil, como só quem não passa, cabe julgamento, mas assim, se você for falar um conselho, uma dica, né? Porque aproveite. abraça, esteja perto, aproveite, porque a aproveite. gente não sabe, Exatamente. né? Porque exatamente. E foi nesse dia que ele falou, né? Esperar morrer, era cada dia um acordar, nossa, será que tá lá? Né? Nossa, será que tá lá? Será que é hoje? A gente, Dor, né? E é isso, tem que viver com todo mundo sem saber. Sempre. Isso porque a gente sabe que estava doente, mas tem muitas pessoas que às vezes vão trabalhar e não voltam. Então a gente tem que usar isso para todo mundo. né? Pra todo mundo. Usar pra Não vida, só pra, né? não só para quem tá doente, a gente pode sair e Usar não pra saber se vida. A volta. única coisa permanente é a impermanência. Isso eu aprendi. Não é Aprendi verdade. Que é. profundo, acabei de Profundo, chorar, você tá aí fazendo É, a mas coisa. é mesmo. Aprendizado. Você filosofou agora. Filosofou, né? Essa frase não é minha, tá, gente? É da Monja Coen, mas é um aprendizado que até o Francisco fala isso em casa, Olha meu isso. filho. Fala isso, uma coisa que a gente tem, que eu aprendi, né? Não que eu aprendi, né? Porque eu acho que isso a gente demora uma eternidade pra aprender, mas que é um aprendizado em permanência, são fases, sabe? Existem várias Marianas ao longo da história. Sim. Quando minha mãe era viva, eu almoçava. Minha avó era viva, todo domingo tava eu a um quarteirão da Avenida Paulista almoçando na casa da minha avó, que ela morava lá, todo domingo. Eu achei que a minha vida ia ser pra sempre assim. Hoje não tem mais ninguém, daquela sala só estão meus primos vivos, não tem mais ninguém vivo, nenhum tio, nem... Ah não, tem uma tia, que eu te amo, tia, fica vivo muito tempo, tá? Mas Só. as coisas mudam, O resto, né? todo mundo muda assim, ó, não passa. Então, é um grande aprendizado, assim, né? Com E certeza. um grande aprendizado e uma grande dica, espero que vocês sigam, aproveite o momento, abrace, beije, fale coisas construtivas. As destrutivas você vai pra terapia e fala pra ela, tá? Por favor, tá? Ou na hora do banho também é um bom momento. Também, Você fecha a também. porta Fecha a e porta desabafa. e fala, entendeu? Coisas destrutivas você põe pra fora, porque também não é bom guardar, porque dá doença também. Se não tiver bom, né, pra você vai lá, olha no espelho e fala assim, olha isso, eu queria te falar isso. Pronto, passou. Passou, exatamente, entendeu? E vamos que vamos. Maria, a pergunta de $1 milhão? Pergunta de $1 milhão. Essa a gente não corta, a gente não põe off. Ai, Não Senhor. edita. Agora não edita. Essa pergunta é: quem é Gisele? Quem é a Gisele? Eu acho que a gente vive uma vida e aí você vai se descobrindo o tempo todo. Porque, pegando o gancho do que você falou, a vida são fases, né?
E a cada fase você descobre uma coisa nova, um gosto novo, um prazer diferente. Então, tudo bem você não ser a mesma pessoa de quando você tinha. Tudo bem, não, gente? Essa é a esperança, tá? Que você não seja a mesma pessoa de quando você tinha 18, 20. Então, hoje, quem que é a Gisele hoje? A Gisele é mãe, esposa, empreendedora. A Gisele é uma pessoa que busca e que quer melhorar, aprender, conhecer mais, ser uma gestora melhor. Acho que essa sou eu. Eu sou irmã, sou tia. Ai, sou tia-avó. Eu também sou tia-avó. Ai, eu também sou. Que delícia, gente. Maitê, Que delícia. Mas assim, eu vou ensinar a Maitê a me chamar só de titia. É claro. Tá sem esse negócio de avó. A avó, eu já falei assim, ó, a avó é coisa da minha irmã. Eu sou só Eu sou tia também. Eu sou tia. Maitê lindinha. Gi, você, nossa, sem palavras. Você não tá sem palavras? Sem palavras, Gi. Me fez chorar umas 4 vezes, mas eu acho que ainda tá tudo intacto. Não, uma maquiagem, ó, lindas e plenas. Você não virou Alice Cooper. Fica tranquila. Olha, se tiver tudo borrado, por favor, edita, tá? Eu não sei como editar isso, gente, mas Você eu vou corta tentar. eu pro programa. Vocês só vão ouvir minha voz. Se por um acaso você estiver assistindo esse programa só com a minha voz, é porque eu Vou tô colocar uma carinha assim. Vou colocar um emoji assim na cara da Pri. Boa. Gi, nem tem como te agradecer. Queria dizer que eu sou muito sua fã do seu trabalho. Eu vou chorar de novo. Agora chega de chorar. Chega. Vamos falar de coisas boas. Tá. Gente, que honra estar aqui. Que honra ser convidada por vocês. E que honra partilhar com vocês a diretoria da Silva Mulher. Assim, eu acho que é uma reunião atrás da outra de aprendizado, de crescimento. E assim, eu acho que esses momentos pra gente conversar, pra gente bater papo, eu acho que é muito legal. E pra gente também poder compartilhar que nem tudo são flores, né? E pra gente se conhecer, a gente convive junto e não se conhece, não é verdade? Então, tudo obrigada. são flores, mas a gente Obrigada sempre... Vamos mesmo. colocar umas Mas florzinhas tudo no acaba caminho. em flor, mas tudo acaba em flor. Quando a gente termina alguma coisa, Isso, sempre tem flor. Exato. É verdade. Então, eu quero te agradecer muito, sei da sua agenda, muito cheia, muito trabalho, muito, né, você dispor desse tempinho para vir conversar. Eu sei que muita gente, né, vai poder compartilhar isso, aprender com você, com a sua história. Eu aprendi muito essa questão, né, de organização, de excelência, isso é importante pra gente levar pra vida. Sua história é muito bonita, quero te agradecer muito. Muito obrigada, Gi. Nossa, um prazer, uma honra. Adorei muito conhecer sua história, conhecer um pouco mais. A gente se encontra sempre, tá sempre aí fazendo eventos aí pela Cipa Mulher. Então, a gente queria muito te trazer aqui, muito feliz mesmo. Bom, brigadão. E assim, parabéns por tudo. Como eu disse, eu sinto honrada, é muita honra estar aqui, honra viu? nossa. De verdade. Obrigada mesmo. Gente, E pra vocês, um grande Beijo, beijo. tchau. Muito obrigada e até a próxima. até a próxima.